Muito bem, vamos falar com Deus, vamos entrar na presença de Deus. Nosso propósito pela reconstrução de Juiz de Fora e toda a zona da mata. Lembrando que hoje nós estamos na 9ª semana, são 52 semanas, a exemplo de Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém em 52 dias. Então nós estaremos orando, jejuando, lutando para que Deus venha reconstruir a nossa vida, a nossa saúde, a nossa vida espiritual, a nossa vida sentimental. Nós estaremos orando essas 52 semanas. Lembrando que hoje é a 9ª semana, então ainda temos algumas semanas para frente, tá bom? Ontem nós falamos a respeito daqueles sacerdotes que não encontraram o seu nome escrito no livro da genealogia. Quando foi terminada ali a obra, a reconstrução dos muros de Jerusalém na época, eles se ajuntaram todos e ali eles começaram a procurar os nomes. Deus ele tinha dado uma direção para Neemias para quê? Para que ele listasse ali as pessoas, e ele chegou a encontrar um livro e ele foi falando, e ali dado momento os sacerdotes, eles não encontraram, alguns sacerdotes não encontraram os seus nomes ali naquele livro. Nós falamos que, imagina, você é uma pessoa que conhece as escrituras, você é uma pessoa que até faz a obra de Deus, vai na igreja, ou quem sabe você é uma pessoa que não vai. Mas imagina você chegar naquele grande dia, procurar o teu nome e o teu nome não está escrito no livro da vida. Nós enfatizamos isso ontem. E hoje nós iremos falar a respeito de tudo isso que vem acontecendo aqui na nossa cidade. Já percebeu que aconteceu muita coisa ruim e não foi em um só lugar, não foi em uma só casa, mas foi em vários lugares ao mesmo tempo? Qual o propósito de Deus? Eu já até falei isso um dia, mas eu vou voltar a falar de novo. Quando Deus ele cria uma situação ruim, o propósito dele é o quê? Que as pessoas se aproximem dele. Não é que Deus ele tá sendo mal com aquela pessoa, não. É porque as pessoas elas plantam vento e infelizmente elas colhem tempestade. Então Deus ele não pode impedir a colheita do ser humano, até porque o ser humano ele tem o que? Livre-arbítrio. Ele pode fazer o que ele quiser da vida dele. Então, o fato de ele fazer o que é da vida também pode trazer consequências ruins na vida de qualquer pessoa. Então, o que acontece? No passado, nós vamos ler aqui que no passado, o fato de a cidade ser destruída, os muros serem destruídos, foi o fato de que o povo estava longe de Deus naquela época. Eles já não estavam mais obedecendo às leis de Moisés. As leis de Moisés da época. Então, o que aconteceu? Vindo a reconstrução, vindo a cidade toda reconstruída, o que aconteceu? Eles pediram que o profeta viesse e pregasse para eles, que abrisse para eles os livros, as leis de Moisés. Então eles estavam o quê? Eles estavam com sede da palavra. Então você que está me ouvindo agora, você tem que ter isso dentro de você. Eu errei, eu pequei, eu falhei, eu colhi as consequências de uma vida errada que eu vivia? Sim, eu colhi. Eu tive percas. Eu tive muita coisa ruim acontecendo na minha vida. Tudo bem. Mas eu posso mudar essa situação. Como? Obedecendo a palavra de Deus. Fazendo diferente. Haja vista, como eu já falei. Aqui nós tivemos muita catástrofe, muitas enchentes, muitos alagamentos. E a vida de muita gente ficou ruim. Só que a vida da sua grande maioria já estava ruim antes disso. Por quê? Porque ela estava desobedecendo a palavra de Deus, as escrituras. Ela estava vivendo uma vida do jeito que ela queria. Existem pessoas que elas têm o coração duro com respeito às escrituras, com respeito à palavra de Deus.
Ah, mas o pastor fez isso comigo, o irmão fez isso comigo. Ah, tem o fulano que dá mau exemplo, tem o Bertano que dá mau exemplo. Mas e a palavra de Deus? O que ela fez com você? Tanto que quando eles, eu vou ler aqui para vocês, vocês vão ver. Tanto que quando eles reconstruíram os muros, eles entraram na cidade, eles foram ali ocupando suas casas, eles se juntaram em um dado momento e pediram para que abrissem as leis de Moisés. Por quê? O problema não é o profeta, o problema não é o sacerdote, o problema está em você. Está em você. Por quê? Porque você não obedece às leis. E eles entenderam que se nós lermos as leis e pedirmos sabedoria, prestarmos atenção nas leis, e se nós fizermos como está escrito, nós iremos colher bênçãos e não colher tempestade, porque foi isso que eles colheram. A cidade foi totalmente destruída, os muros foram destruídos, que o muro na época representava a segurança da cidade. Uma cidade sem muro, qualquer um entra. Então, como estão os muros da sua vida? Eles estão protegidos ou eles estão destruídos? Como você se encontra hoje? Pelo fato de estar desobedecendo a palavra de Deus? Uma palavra é um motivo para estourar uma guerra. Aonde você vai tem problema. Por quê? Porque existe isso. E se você traçar um caminho diferente, assim como eles traçaram, que eu vou ler aqui agora, tudo muda. Olha o que está escrito aqui no livro de Neemias, capítulo 8, versículo do 1 ao 5. Ó, o título está escrito assim, ó. Esdras lê a lei diante do povo. E chegando o sétimo dia, o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou, como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Você vê, eles estavam com sede da palavra de Deus. Quem sabe hoje, você que está me ouvindo, você despreza as escrituras, você não lê a Bíblia. Quando fala de Bíblia, você zomba, você ri, você ridiculariza, mas vai chegar um momento que você vai colher tanta coisa ruim pelo fato de você desobedecer às escrituras, de você não estar nem aí para a palavra de Deus. Eu não estou falando para aquelas pessoas que não conhecem, não. Eu estou falando para aquelas pessoas que já conhecem as escrituras e fingem que não conhecem. Porque essas pessoas, elas irão colher de fato, elas irão colher aquilo que elas estão plantando. Porque se elas estão plantando desobediência, elas irão colher tristeza, elas irão colher uma vida ruim, porque elas estão plantando. Mas aqui você vê, eles, no passado, eles fizeram errado, mas agora eles consertaram, eles pediram que Esdras traga o livro da lei. Eles queriam ler o livro da lei. Por quê? Porque além de a cidade ter sido destruída, eles ter perdido muita coisa, eu acredito que perderam familiares, perderam muita coisa, casa, tudo. Eles tiveram que fazer a obra. Eles tiveram que botar a mão na massa. Eles tiveram que reconstruir a cidade. Então, eles falaram, agora não. Agora eu não posso vacilar. Eu não posso mais vacilar. Né? Então, eles foram o quê? Pediram para abrir o livro da lei. Então, você tem que ter isso dentro de você. Você tem que ler as escrituras. Você tem que ser sede na palavra de Deus. Aí vamos seguir aqui no versículo 2. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouviam com entendimento, no primeiro dia do sétimo mês. E se você não tem entendimento, você abre a Bíblia, você não consegue ler, você fica com dúvida de alguma palavra ou de outra, pede para Deus, fala, meu Deus, me dá sabedoria, me dá entendimento da tua palavra. Toda vez que você abrir a Bíblia, você tem que pedir para Deus te dar sabedoria. Porque de nada adianta você ficar perguntando um, perguntando outro. Hoje em dia cada um tem uma opinião com respeito à palavra de Deus. Então,
Se você quiser viver a fé genuína, você vai na palavra de Deus, abre ela, que a palavra de Deus é a boca de Deus, e pede para Deus, fala, meu Deus, fala comigo, me dá sabedoria, me dá entendimento. E uma vez você fazendo isso, eu duvido que você vai ficar sem resposta. É você abrir, é batata. Abriu, orou, leu e Deus falou contigo. Funciona com todo mundo. Por que vai funcionar contigo? Vamos seguir aqui no versículo 3. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Por isso que nós estamos fazendo esse propósito do meio-dia, você viu? Desde a alva até o meio-dia, porque meio-dia existe uma mortandade que ela assola ao meio-dia. Então, uma vez você focando, orando, buscando ao meio-dia, você vai passar o seu dia inteiro em paz. Porque essa mortandade ela vai ser repreendida. Como? Através do poder de Deus, através da palavra de Deus. Você não pode brincar com a sua fé. Você não pode brincar, você não pode achar que isso aqui é um joguinho. Não, aqui é coisa séria. A palavra de Deus é coisa séria, não é brincadeira. O que mais está acontecendo são pessoas tendo a vida destruída nos vícios, na criminalidade, na prostituição. E o familiar não pode fazer nada. A pessoa ela fica com as mãos atadas. Por quê? Porque uma vez, ela em vez de ter levado a palavra de Deus a sério, ela em vez de ter participado de um propósito, porque Deus é Deus de propósito. Deus não é Deus de moleza, não. Deus é Deus de propósito. Deus ele gosta que você acorda cedo. Deus ele gosta que você jejua. Ele gosta que você ora. Ele gosta que você lê a Bíblia. Ele gosta que você seja fiel a Ele, de fato. Deus ele gosta disso. Deus não é Deus de moleza, entendeu? É Deus de pessoas que estão vivas. Pessoas que estão vivas. O diabo ele tem que olhar para você, ele tem que ver você. É sangue nos olhos. Ele não tem que ver você mole. Ah, não, hoje eu não vou ler. Ah, hoje eu não vou na igreja. Isso aí é coisa de gente frouxa. É coisa de gente fraca. E pessoas assim, o diabo está fazendo uma festa na vida dela. Ele está fazendo uma festa. Por quê? Porque a pessoa mole. Você não pode ser mole. Entendeu? Aí vamos continuar aqui. Ó. Perante os homens e mulheres, os que podiam entender e os que ouvidos de todo e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Então você vê, você tem que estar atento ao livro da lei. Você tem que estar atento. Eu nem vou ler mais. Se você quiser, depois você lê até o versículo 5, ou você pode ler o capítulo 8 inteiro. Eu nem vou ler mais, aqui Deus já falou bastante. Você tem que estar atento. Quando nós falamos de dízimo, oferta, quando nós falamos que você tem que entregar a tua vida para Deus de fato, você tem que obedecer às Escrituras, é porque nós estamos falando algo muito sério, muito sério. Nós que pregamos a palavra de Deus, nós pagamos um preço muito alto por pegar a palavra de Deus. Mas isso não é para qualquer pessoa, é para quem tem chamado, é para quem Deus escolhe. E se você que está me ouvindo agora, você está passando por uma situação adversa, você não vê saída para o seu problema, você não tem expectativa de vida, você é uma pessoa que uma hora você está bem, outra hora você está mal, e não importa se você tem pessoas do teu lado, se você não tem ninguém, se você tem coisas, mas você é uma pessoa inconstante. Uma hora você está bem, outra hora você está mal. Por quê? Porque falta em você o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Uma vez o Espírito Santo ele entrando dentro de você, ele muda essa situação. Mas, Rodrigo, como que eu vou receber o Espírito Santo? Buscando, fazendo propósito, lendo as Escrituras, tendo uma vida de fato para Deus. Tendo uma vida de fato para Deus. Uma vez você tendo essa vida de fato para Deus, tudo muda. Até quando você vai aceitar ser escravo dos vícios, da criminalidade, da prostituição, da depressão, da doença, da pobreza, da falta de recurso. Até quando você vai aceitar? Até quando você vai aceitar ser escravo de 1 bilhão de problemas? Porque o diabo ele é assim. Ele entra para destruir. Ele não brinca de ser demônio, não. Ele entra para destruir. Uma brechinha que você dá, meu amigo, ele entra para destruir. E até quando você vai viver dessa forma? Até quando você aceita sofrer, viver dessa forma? Então, essa é a oração de hoje. Nós vamos orar para que Deus
Ele venha abrir os teus olhos, para que os teus ouvidos estejam atentos à palavra de Deus, para que o teu coração esteja preparado, para que você busque o Espírito Santo de Deus de fato na sua vida. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo agora. Eu não sei por qual situação que ela está passando, mas o Senhor sabe, meu Pai. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e mais do que pensamos. Quem sabe essa pessoa que está me ouvindo agora, ela vive, uma hora ela está bem, outra hora ela está mal. Às vezes ela está com familiar, ou ela está sem familiar, mas é a mesma coisa que nada para ela. É a mesma coisa que nada para ela. É uma pessoa que oscila. Uma hora ela está alegre, outra hora ela está triste. Mas a falta dessa alegria constante é a falta do teu espírito. Então, fala com Deus aí agora, você que está me ouvindo. Fala, meu Deus, eu faço um voto, meu Pai, de ser fiel a Deus no altar do Hospital da Alma. E eu quero uma vida transformada. Eu faço um voto de ser fiel dizimista no altar do Hospital da Alma. E eu quero essa vida transformada. Eu quero esse Espírito Santo. Eu quero o teu Espírito Santo. Eu não aceito, meu Pai, viver essa vida oscilando. Uma hora eu estou bem, outra hora eu estou mal. Ah, meu Pai, faz aquilo que nós não podemos fazer, meu Pai. Entra dentro dessa pessoa agora, nesse exato momento, meu Pai. E faz com que ela tenha entendimento da tua palavra. Faz com que ela, meu Pai, abra os olhos espirituais dela para a honra e glória do teu santo nome. E se existe um mal aí na vida dela, em nome de Jesus, pode sair daí agora. Todo mal, toda força do inferno, dá teu grito de derrota e sai agora em nome de Jesus. Todas as forças do inferno, em nome de Jesus, seja livre agora, você que está me ouvindo. Receba o Espírito de Deus aí agora. Você que fez um voto de ser fiel a Deus no altar do Hospital da Alma, receba o Espírito Santo de Deus aí agora. Nada e nem ninguém te impede, porque uma vez você obedecendo as Escrituras, você fazendo esse voto de ser fiel a Deus e obedecendo as Escrituras de fato, nada impede você de ser feliz. Nada impede você de ser feliz. Seja livre e seja luz agora. Aonde você for, você é luz. Você é luz. Desânimo, dor no corpo, todo mal nunca mais vai te acompanhar, porque agora você não é pessoa mole. Agora você é forte. Diga o fraco, eu sou forte, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? E graças a Deus. Amém? Então, essa é a nossa fé. Tá bom? Essa é a nossa fé. Nós não estamos aqui brincando de ser crente, nós não estamos aqui atrás de influência, de poder, de dinheiro. Não. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, para que você tenha, de fato, a sua salvação. Assim como nós, uma vez chegamos na igreja com a vida destruída, com a vida derrotada, você também tem a oportunidade de mudar de vida. Assim como eu tive, como os pastores tiveram, os bispos tiveram, os obreiros tiveram, você também tem a oportunidade de mudar de vida. E a oportunidade está aqui, está na palma das suas mãos. É só você obedecer. Não precisa fazer nada demais. Não precisa fazer nada extravagante, né? Não precisa fazer nada extravagante. Mas a pessoa fica pensando assim, mas tem que fazer isso aqui, tem que fazer nada. Tem que só obedecer. Tem que só obedecer. Só obedecer. Obedeceu, acabou. Não tem problema mais, tá bom? Ó, na descrição do vídeo tá as contas da igreja, WhatsApp para você mandar o recibo da sua oferta, do seu dízimo, do seu sacrifício. Quem sabe Deus ele te pediu algo e você vai sacrificar. Não tenha medo, faça o que Deus te pediu. E outra, o bispo está fazendo as orações da meia-noite. Ele está fazendo as orações da meia-noite. E eu gostaria que você participasse. E hoje nós teremos, sexta-feira também, cura dos vícios, libertação, 7h30 da noite. Eu vou estar postando nos stories aí. Deus abençoe e tenha uma boa sexta-feira aí para todo mundo. Tá bom? Até amanhã.